presidente Lula está falando de volta da carne para a mesa da população brasileira, de, né, combate às desigualdades, e tem gente falando que, na verdade, o Brasil precisa de guerra e que todo o poder emana do cano de uma arma. Essa foi a deputada bolsonarista Júlia Zanata, tem uma matéria da Fórum, e ela participou de uma inauguração de um clube de tiro. Mas vamos trazer uma outra notícia, essa um pouco mais alvissareira, assim, mais, abre mais esperança. O presidente Lula ontem se emocionou, né, Azeia, na posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, lá na sua casa, praticamente, né, em São Bernardo. Acho que a gente tem um pedacinho do vídeo, não tem, Gui? Enquanto a Maria Rita cantava, o Lula se emociona. A gente não pode usar o áudio, né? Você sabe, né, Ana, que a gente não pode usar o áudio. Mas aí a Maria Rita está cantando, está lotado o ginásio, aí o Lula fica emocionado. O que ela está cantando, Gui? Escreve aí no chat. O que ela cantou mesmo? Me fugiu agora. Ela está cantando uma música emocionante, que é do passado. Olha a Janja ali do lado, festejando, né? E aí o Lula se emociona. É uma música que diz respeito à história do Sindicato dos Metalúrgicos. O Lula fica muito emocionado, ele fez um discurso muito forte antes, viu? Aí. O Lula. É a música do Belchior, né? Sim, como nossos pais. Bom, gente, vamos seguir, porque música sem música é fogo, né? Viu, Ana? Nessa entrevista, aliás, nesse evento, eu também assisti, como nossos pais. Não, nós ainda como nossos pais, o Belchior. A Deise Ribeiro está dizendo isso, está confirmando. Que é mesmo uma música emocionante, né? Coisa do passado, nos faz lembrar a época da ditadura. O Lula deve ter pensado ali naquela fase. E o Lula, eu também assisti ontem à noite, olha o meu programa de domingo à noite, é ver o discurso do Lula no Sindicato como nossos pais. Como nossos pais. O Lula fez um discurso muito forte, e ele, Ana, bateu muito em picanha, viu? Ele passou uns 4, 5 minutos falando de picanha, que o Brasil queria voltar a ter um fim de semana tranquilo, picanha, cervejinha. O Lula está sendo muito esperto nas suas falas. Chamou os bolsonaristas de malucos, né? Ele voltou a falar em malucos. Falou que o Bolsonaro foi derrotado, mas não o bolsonarismo, né? Falou isso, exatamente. Boa frase. Bolsonaro foi derrotado. O que nós temos falado aqui, né, Ana? Tem sido uma semana a gente passou falando isso. Bolsonaro foi derrotado, o bolsonarismo não. E aí, Ana, uma outra coisa que eu chamaria a atenção é que o Lula está fazendo um discurso, ele não está deixando o bolsonarismo morrer ao mesmo tempo, sabe? Ele dá umas fustigadas no bolsonarista, né? No bolsonarismo, ele fustiga o bolsonarismo, porque para ele é importante ter esse bolsonarismo. Ao mesmo tempo, ele oferece uma opção à raiva, ao ódio do bolsonarismo e às pregações armamentistas. Ele diz picanha e cerveja. Ele está batendo nessa tecla na cabeça do povo. A picanha e cerveja. Vamos tranquilizar o Brasil. Você vai comer com a sua família uma picanha. Então, o Lula ele joga para a questão econômica, bate numa coisa que é muito simbólica do fim de semana do brasileiro, que é o momento de todo mundo assim ficar com a família, comer. Eu não como picanha, eu de vez em quando como, mentira, mas eu como muita salada, tal, porque já sou velho. Mas o brasileiro, ele quer comer uma picanhazinha no fim de semana, entendeu? Então, você não acha que é uma boa estratégia? É muito justa, né? Inclusive, depois de tantos anos aí, com tantas dificuldades, principalmente com esse coincidência fatídica que foi a pandemia e o bolsonarismo, né? E o governo Bolsonaro no Brasil, de tanto sofrimento para o nosso povo, eu acho que o presidente Lula ele tem uma conexão com a população, ele sabe o que está pegando, ele sabe o que as pessoas estão sentindo e ele sabe transmitir
isso muito bem, a volta de um bem-estar, né, de combate, a questão da combate à desigualdade está muito associada à alimentação e o bem-estar das pessoas. Então, acho que ele fala para isso, né? Ele fala para essas pessoas sobre isso. Falta muita coisa para fazer, né? A Deise Ribeiro está até que falando picanha, cerveja, falta colocar o gás de cozinha mais barato. Com certeza tem muita coisa ainda para ser feita, mas só de você ter uma baixa da inflação dos alimentos, né? Inclusive os próprios bolsonaristas arrependidos nos ajudam, né, com seus vídeos. Semana passada a gente teve aqui o pastor lá do Acelera para Cristo numa expedição ao supermercado para mostrar como os preços dos alimentos estão baixando. Então, acho que o presidente Lula fala para essa população. Enquanto outros, né? Vai, Ana. Desculpe. Não, enquanto outros, como a deputada Zanata, né, falam de outras questões, nada saudáveis, né? O que ela aprontou dessa vez, Ana? Então, a deputada, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, aquela deputada que sempre aparece nas fotos com as armas, né, da tiara. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo dela. Não sei se a gente tem o vídeo. Tem, ela voltou a falar em guerra e que todo poder emana do cano de uma arma. Então, assim, o presidente Lula está falando de volta da carne para a mesa da população brasileira, de, né, combate às desigualdades, e tem gente falando que, na verdade, o Brasil precisa de guerra e que todo poder emana do cano de uma arma. Essa foi a deputada bolsonarista Júlia Zanata, tem uma matéria da Fórum, e ela participou de uma inauguração de um clube de tiro, e ali ela atacou o que ela chama de decreto genocida de Lula e ficou ali fustigando e incentivando o armamentismo. Eu acho que ela ela estava falando dessa questão da regulação dos CACs, né? Da regulação dos CACs. Que aconteceu na sexta-feira, a gente falou isso no primeiro dia que a gente apresentou junto, né? Aconteceu aquilo, viu, Ana? O Lula transferiu o controle dos colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs, tirou do Exército concordou o ministro da Defesa também, ele participou e concordou, transferiu os CACs do controle do Exército para a Polícia Federal. É um passo importante, porque como nós mostramos aqui, Ana, aquele George Washington terrorista, ele andou milhares de quilômetros com um carro lotado de um arsenal, sem controle nenhum, sem a guia do Exército que ele deveria ter pedido, ou seja, me parece que essa fiscalização do Exército, o Exército não está capacitado para fazer um trabalho que é da Polícia Judiciária, que é da Polícia Federal. Então, houve uma grande diminuição no decreto do Lula do número de... Porque o Lula fez uma coisa importante, né? Por exemplo, o colecionador agora só pode comprar uma arma de cada tipo. E eu fico me perguntando, por que um colecionador quer comprar 8 armas do mesmo tipo? Ele está colecionando. Exatamente. Se nem queria você comprar 5 Barbies, 10 não sei das quantas, você compra um de cada um, aí você coleciona. Então o Lula botou um limite nisso, né? Porque isso aí me parece que acabou funcionando como uma cobertura para o pessoal comprar um monte de arma, ficar com o arsenal de um lado para o outro, ter arsenal em casa, na fazenda, não é, Ana? É isso, e incentivando a abertura desses clubes de tiro, né? E numa situação e num momento no nosso país em que a gente está enfrentando uma onda de violência nas escolas, que a gente está enfrentando uma série de efeitos já, né? E consequências dessa política desenfreada de armamento sem controle e associado a um discurso de ódio, de violência, que se propaga pelas redes. Então, eu não sei, isso que a gente tem discutido há muito tempo aqui, nos últimos episódios, nos últimos programas, a gente tem falado muito sobre isso, né? Como a legislação brasileira precisa atuar
para conter essa onda de violência, e essa questão das armas está associada, né, a ela.